Estamos ao vivo, bem-vindos todos vocês, todos os nossos colegas também, e mais um Papo de Colunista, ainda nesse formato livecast aqui para a gente fazer ao vivo no Facebook de A Gazeta, no YouTube de A Gazeta. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a tensa situação de Manaus, de todo o Amazonas, na verdade, que a gente acompanhou na última semana, principalmente na última semana, e já adentrou essa semana também. E por isso a gente tem com a gente um convidado. Hoje temos o Dante Graça, que é editor executivo do jornal A Crítica, lá em Manaus, ele está no Amazonas, tem vivido de perto a situação, tem acompanhado de perto a situação toda que a gente foi vendo, a gente acompanhou à distância aqui, da falta de oxigênio, dos surtos de Covid, né, que não vem de agora, vem de antes. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque a situação de lá está crítica, a gente está acompanhando à distância, como eu falei, e eu acho que tem coisas que a gente pode tirar de lá para trazer para o resto do país, para trazer para a Vitória. Então, para falar com o Dante, eu sou Rafael Braz, estão comigo os colunistas de A Gazeta, Vitor Vogas. Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar de volta aqui papeando com vocês, principalmente com o nosso convidado de hoje, o Dante. Seja bem-vindo. Leonel Ximenes. Boa tarde, gente. Estamos de volta em 2021. Voltei das férias. Agradeço a participação de vocês novamente e agradeço a participação do Dante por ter aceitado nosso convite para conversar com a gente hoje. Um abraço em todos. E também, claro, como já citado por mim, por Vitor e por Leonel, Dante Graça. Olá, Rafael. Olá, Vitor, Leonel. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente aí. Tentar aqui trazer um pouco dessa experiência que a gente está vivendo, né? Uma experiência triste, né? Mas acho que ela pode servir de alerta e de orientação para muita gente. Então, é um prazer colaborar, que eu agradeço demais o convite, essa troca aí de informações é sempre interessante. E hoje estamos sem o nosso elemento feminino aqui, né? Hoje está muito masculino, está muito heterotop esse papo de colunista aqui, mas vamos levando sem a presença de Beatriz Seixas, que retorna na semana que vem também. Eu vou começar, então. Dante, primeiro eu queria saber como é que tem sido a rotina de vocês, colegas jornalistas, aí em Manaus, durante a pandemia, né, desde o início do ano passado, ali de março, e como foi viver tão perto acho que vocês viveram de perto o primeiro surto, a tal imunidade de rebanho, vocês viram essa situação crescendo? Como é que tem sido a rotina da redação de vocês? Tem sido bem pesado, assim, para te falar, Rafael, porque a gente, como você falou, a gente viu um momento muito crítico lá no começo, né, que surpreendeu de alguma forma, porque ninguém esperava que... A gente até brinca aqui, né, para quase tudo demora para chegar em Manaus, né? Então, tipo, quando começou em São Paulo, começou no Rio, a gente achou que ia ter tempo para se programar e para reagir, e não teve, né? Foi uma coisa que veio muito forte, ali já começou o termo colapso virou uma coisa do cotidiano aqui da gente, né? Porque colapsou tudo, de fato, de estrutura de hospital, enfim. Mas naquele momento, quando deu uma melhorada ali a partir de junho, julho, a gente achou que a coisa ia realmente caminhar para algo diferente, né? Lá atrás a gente acompanhou muito, tentando entender esses fenômenos, né? O que estava acontecendo, tentando, buscando muita coisa científica, mesmo que às vezes a gente se distanciou muito da academia, até enquanto jornalistas, que é uma autocrítica que a gente faz do nosso trabalho, mas tentando entender várias teorias que tentassem explicar aquele momento. A gente esperava, o que a gente esperava, assim, como leigo, né, que somos, era de que houvesse um crescimento muito forte a partir da eleição por conta né, das aglomerações naturais ali, né? Naquela briga por voto, acho que ninguém respeitou nada, né? Mas já era uma situação que já começava a alertar. Em outubro, a gente começou a ver aparecer internação aumentando, né? As internações aqui no Amazonas aumentando, numa quantidade muito pequena, porque elas estavam muito baixas, né? Elas estavam ali em agosto por volta de 200 e pouco. A cidade estava normal, tá? A cidade de Manaus estava normal, o interior do estado estava normal, assim, tipo, tinha algumas restrições legais, mas não era visto, né? E não era fiscalizado. Bar pode funcionar até meia-noite, mas ninguém ia lá ver, via em alguns lugares mais periféricos e pronto. Não teve essa explosão em novembro, mas teve em dezembro. Em dezembro a gente começou a ver crescer muito, 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 e aí, para uma forma que até ficou mais fácil para a gente entender e passar para quem está acompanhando a gente, o que era uma curva deixou de ser uma curva, virou uma reta, né? Os casos e as mortes e as internações, elas foram assim, tipo, elas fizeram, né, você não deixou de ser uma coisa paulatina que você consegue se preparar. E como toda a estrutura de hospitais tinha sido desfeita, né, tipo, tudo aquilo que foi preparado para você suportar a tal da primeira onda foi desfeito, né, equipes
que estavam sendo deslocadas para trabalhar no hospital de campanha foram jogadas para outros locais que muitas vezes nem tinham uma necessidade urgente. Então, a gente se viu pego de surpresa pela segunda vez em menos de um ano. E aí tem uma coisa, né, falando da nossa rotina, tem uma coisa que é muito pesada, porque tem hora que você, sinceramente aqui, tem hora que você não sabe se você está sendo jornalista de fato ou se tu está lutando pela tua sobrevivência mesmo, sabe? Porque todo mundo que está ali, a gente tem uma colega que trabalha na nossa sala, que é a Anne Gabriele, é da equipe do Portal também. A Anne perdeu o pai e a mãe com intervalo de uma semana, né? Assim, uma pessoa que está ali na nossa sala. A Luana, que senta atrás de mim, também pegou, a mãe dela pegou, todo mundo passou bem, minha mãe pegou, meu sobrinho, que está fazendo aniversário hoje, pegou também. Então, assim, aqui virou muito comum a gente ver pessoas, amigos próximos, morrendo, né? Infelizmente, é uma coisa que a gente precisa dizer. Hoje mesmo, um vizinho meu de infância faleceu. Semana passada, não um amigo, mas assim, uma pessoa próxima a mim faleceu. Na outra semana, um amigo meu faleceu. E aqui, como a gente está falando para um outro estado com uma realidade que é diferente, é preciso que uma coisa fique clara, que talvez não esteja ainda. Não é velho que está morrendo, gente, sabe? A gente de 35, 36, 30, 40, tá uma coisa tão devastadora que é por isso que eu te falo que às vezes a gente se confunde, a gente não sabe se a gente tá buscando a informação para pegar e pensar com calma e noticiar, ou se é para tranquilizar a gente mesmo enquanto pessoa, sabe? Eu passei 2 dias tentando entender a vacinação aqui no Amazonas para poder ligar para minha avó hoje e dizer, vó, segura aí que a senhora não vai se vacinar ainda, porque não tem, sabe? Então é muito complicado, tá muito difícil assim você conseguir separar as coisas. Ô, Dante, a gente, na nossa conversa aqui, deve falar bastante sobre responsabilidades, né? Eu gostaria de começar de puxar esse tema da responsabilização, principalmente das autoridades, das partes envolvidas, a quem cabe ou caberia dar respostas e resultados, né? Respostas resolutivas para o problema neste momento. E aí eu quero citar que a AGU, no último domingo agora, dia 17, a AGU informou ao Supremo Tribunal Federal que o Ministério da Saúde sabia sobre a falta de oxigênio em Manaus desde 8 de janeiro. Na sua avaliação, o governo federal, começando, né, pelo governo federal, pecou por omissão? O Ministério da Saúde já tinha, pelo que você acompanhou, elementos suficientes que indicavam o iminente colapso do sistema e o Ministério da Saúde poderia ter agido a tempo de evitar o pior, como a gente está vendo agora? O que você acha que o Ministério da Saúde, especificamente, poderia ter feito, o que caberia a ele, antes da gente passar aí para os outros entes? Tem uma timeline curiosa aí nessa história, Vitor, que é o seguinte, a AGU detectou dia 8, né, de janeiro. E aí eu fico muito triste, porém tranquilo de falar isso, que dia 6 de janeiro, a gente lá na crítica, a gente fez uma matéria mostrando justamente esse cenário. No dia 6 de janeiro, a White Martins falou com a gente, eu fiz uma matéria junto com o Lucas Vasconcelos, nosso repórter também lá do portal, e a White Martins usava os seguintes termos para falar do abastecimento no Amazonas. Medidas emergenciais para não faltar oxigênio e uma demanda sem precedentes, isso no dia 6 de janeiro. No dia 7 de janeiro, e nesse mesmo dia, a resposta que o governo do estado passou para a gente foi de que as unidades estavam abastecidas, era uma nota de 3 linhas, as unidades estavam abastecidas e que a empresa não havia comunicado sobre nenhum problema de abastecimento. Aí eu até brinco assim, tipo, se está faltando feijão na minha casa, não é o supermercado que tem que vir avisar, oi, está faltando feijão na tua casa, né? Então, assim, é muito claro, mas não me surpreende o governo federal não tomar medidas enérgicas, porque a gente tem uma brincadeira que a gente fala aqui, eu não sei se é daqui, se é do Nordeste, mas de onde menos se espera, é daí que não vem nada mesmo. A gente tem aqui também, esse ditado funciona também para cá. Acho que é universal, mas principalmente nacional neste momento. Então, assim, porque a gente está acostumado ao esquecimento, sabe? A gente está acostumado a isso, é natural. A gente sabe que não se olha para cá. A gente é a terra do frete grátis para todo o Brasil, exceto para a região norte. Isso acontece, né? É natural. O que me espanta é, no dia 6 de janeiro, faltando 8 dias para acabar o oxigênio em Manaus, para as pessoas morrerem sufocadas, o governo do estado, que é quem pode ir lá bater na porta do ministério, já que são tão amigos, já que, né,
um senta do lado do outro ali toda hora para elogiar e para trocar afagos, por mais que a situação não mostre que isso se reflita em algo positivo para a população, deveria ser o governo do Estado, e a gente não viu isso. Né? A gente não viu essa atenção para o que você tem de insumo. A gente viu por quê? Porque na primeira onda faltou leito, faltou muito leito. Aí o que fizeram? Uma corrida desenfreada para abertura de leitos. Abriram muitos leitos, muitos. A gente saltou de 400, e quando tinha 500 e poucos internados, 550, a nossa ocupação de rede pública, assim, agora 70%. A gente agora está com ocupação de 95, 93, 94% de leitos, tendo 2.200 internados. Então, assim, aumentaram muito o leito, de fato. Agora, para você aumentar leito, você precisa de pessoal e você precisa de insumo, né? Eu não sou administrador, mas se eu aumentar o número de quartos aqui da minha casa, eu sei que eu vou precisar de cama, alguém para limpar. É uma conta muito fácil que qualquer pessoa consegue fazer. Acho que não fizeram isso e a gente está vendo as pessoas morrerem ainda, até agora, sufocadas, né? Que é a coisa mais cruel que eu acho que se pode fazer com a população. Só que o Dante falou, né, que o governador do Amazonas e o governo federal são tão próximos, tão amigos. O presidente Jair Bolsonaro já declarou que o governador Wilson Lima é abre aspas, meu governador preferido, fecha aspas, né? E como falou na hora que importa mesmo, imagina se não fosse aí, né? Desculpa, Leonel, te interrompi. Não, nenhum problema. Dante, pouquíssimos dias, quase na véspera da grande crise, no dia 8 de janeiro, a sexta-feira trágica, que o país ficou alarmado com a situação de Manaus, faltando oxigênio, insumo básico numa pandemia dessa, o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, esteve aí, acho que durante 3, 4 dias com a equipe do Ministério da Saúde. Oi? Ele chegou dia 11 aqui. Pois é. Viu a situação e não identificou a situação. Foi alertado, as matérias estão mostrando isso, que o governo federal foi alertado da falta iminente do oxigênio. No entanto, ele não tomou nenhuma providência. De concreto, vocês acompanharam a visita dele aí. O que ele levou exatamente a Manaus? O que representou a visita dele aí à capital amazonense? Qual o legado que ele deixou aí para minorar o sofrimento da população do Amazonas? Eu acho que o grande legado assim foi a própria revolta mesmo da população, porque ficou muito claro, porque ele estava aqui, ele podia ver o que estava acontecendo, e a nossa expectativa, né, de novo, a gente espera pouco por saber de quem se trata, mas a nossa expectativa, o que aconteceu é o seguinte: dia 6 a gente fez essa matéria, dia 7 ela foi manchete do Impresso também, aí começou a se gerar essa preocupação, e no dia 10 o governador Wilson Lima foi às redes dele e disparou um vídeo, né, explicando aquilo que a gente tinha explicado dia 6, que estava faltando oxigênio, que começava a ter problemas de abastecimento, e pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas ficarem em casa, né, e só saírem no caso fosse extremamente necessário. O que a gente imagina? O governador está colocando uma situação agora, 10 de janeiro, ele está colocando uma situação, amanhã vem o ministro. O ministro vai chegar e vai trazer carregamentos de oxigênio, vai dizer, tá aqui, eu resolvi essa parada, e pronto, eu sou super-herói, podem me amar. Até porque o ministro tem família, ele é de família amazonense, né? Ele morou aqui em Manaus, ele tem família aqui ainda. Então, era isso que a gente imaginava. Acho que todo mundo ficou bem surpreso quando ele chegou para, né, em tese, lançar um protocolo de atendimento, né, e aquelas histórias do tal do tratamento precoce, atendimento precoce, enfim, que eles chamem como quiser, dizendo que tinha um sistema novo de atendimento nas entradas nas UBS, que de fato não trouxe nada, e mesmo que trouxesse, ainda ficou apagado por uma crise muito maior, né? Quando as pessoas estão sem ar, né, você não está pensando se o cara vai anotar um score de pontos ali, uma pontuação para decidir se ele vai entrar na UBS, se ele vai direto para o pronto-socorro, porque não tinha mais lugar em canto nenhum. Então, assim, parece que ele veio com uma ideia fixa e não se atentou para a situação. Ele já poderia ter trazido um resultado efetivo ali. Eu não vou aqui chegar e dizer, a despeito de qualquer antipatia ou falta de crença na habilidade política deles e das autoridades federais, mas algumas coisas foram feitas agora, de lá para cá, né? Eu não vou chegar e dizer, não fizeram nada. Fizeram, só que quando você faz muito tarde, você está enxugando gelo, né? Não tem como, você não vai conseguir resolver aquele problema. Aquela crise, o ápice foi dia 14 de janeiro. Ontem mandaram 5 usinas de oxigênio. Legal, mas quantas pessoas morreram
do dia 6, que eles podiam ter, se eles assinassem um pushzinho de internet ali, né, para saber a notícia que está chegando, a gente teria ganho aí 14 dias, cara. Né? Quantas vidas seriam salvas nesses 14 dias? Não dá para a gente saber agora, né? Mas eles poderiam ter, pelo menos, ter tentado fazer algo mais efetivo. A gente teve, né, perdão, diante dessa, quando teve essa explosão recente, né, de dezembro, o governador chegou a decretar um lockdown, mas logo ele voltou atrás, né? Logo rolou uma pressão do grupos políticos ligados ao governador, ao presidente Bolsonaro, que chegaram a comemorar nas redes o fato do lockdown ter sido revogado. Você acha que isso pode ter sido ainda um agravante? A galera foi para a rua mesmo depois disso, no final do ano? Isso pode ter agravado ainda mais essa nova variante, nova cepa do vírus, tal? Acho que rolou? A impressão que vocês têm aí é isso? De impressão que eu tenho, sim. Assim, é claro, é uma coisa muito de observação, né? Porque teria sido dia 26, e aí eu falo isso para vocês, assim, como aqui é papo de colunista, então a gente tem muita coisa que traz uma coisa diferente. Eu falo para vocês de um ponto de vista muito de alguém que viu isso de duas formas. Eu estava de férias, né, no dia 26, mas estava acompanhando. E, como eu te falei, eu moro muito perto aqui do jornal. E quando saiu a decisão, pararam o centro da cidade. Assim, foi uma coisa muito, muito, muito grande. Assim, um tipo de movimentação que eu não tinha visto desde março. Né? Era realmente muita gente. E aí, sei lá, o governador, ele trabalhou na TV, que é da mesma rede que eu trabalho hoje. Né? A gente tem, no grupo, são 2 rádios, 2 TVs, 2 jornais impressos e 2 sites. Né? Então, assim, é um grupo bem grande. Ele trabalhou em uma das TVs. E, por associação, ele era um cara muito popular na época, uma das coisas que foram feitas é que foram aqui para frente da empresa. Né? A gente viu, e meu porteiro me ligou. Seu Dante, você está em casa? Eu falei, tô. Aí, não está tendo tiro na frente do jornal. Sabe assim, não era tiro, era bala de borracha, sim, mas é porque estava muito intenso. Então, foi uma pressão muito forte, ele rapidamente voltou, e quando você volta no final do ano, né, todo mundo fazendo confraternização, indo para a festa, indo para a Réveillon que teve, a gente sabe que teve, a gente via, a estratégia do pessoal aqui era fazer as festas e divulgar nos melhores amigos ali do Instagram, né, aí manda internamente aqui o contato e tal. Então, assim, entre o dia 26 e o dia 4, que foi a decisão da Justiça, né, e a Justiça tem sido quase uma extensão do Poder Executivo aqui em Manaus, né, por falta de uma posição política um pouco mais forte, são 8 dias. E aí, de novo, a gente se pergunta quantas contaminações isso pode ter trazido numa festa, num jantar de fim de ano, né, num encontro com a família, né? Teve, a gente sabe que teve, que as pessoas fizeram. Eu me pergunto também, e é uma dúvida que eu tenho, e eu temo muito por isso, e de fato isso é um temor. Eu vi muita gente de Manaus viajar, cara. Muita gente viajar, ir para o Nordeste, ir para vários lugares do país assim. Então, se é de fato, e ao que tudo indica, a gente está de fato enfrentando uma nova variante do vírus, que é muito mais agressiva, que tem uma capacidade de infectar muito mais pessoas, de trazer uma gravidade muito mais cedo, eu tenho muito medo de como isso pode estar circulando, sabe? Eu tenho umas fontes internas que já têm me apontado deve sair agora um estudo nos próximos dias já, não só de pessoas aqui de Manaus, de pesquisadores de Manaus, mas também de São Paulo, que já estão atentos para essa situação, preocupados com isso, né? Porque é uma questão de saúde pública nacional. Então, eu tenho esse temor também. Essa decisão, se ela tivesse sido mantida no dia 26, o desgaste político teria acontecido, né? Mas a gente talvez tivesse mais pessoas vivas. Sem essa decisão do dia 26, a gente está vendo um desgaste político de proporções nunca vistas aqui no Amazonas, e certamente um dos desgastes políticos mais fortes de qualquer autoridade do Brasil, à custa de pessoas, de 100 e poucas pessoas morrendo todo dia. Ô Dante, vou insistir um pouquinho nesse ponto, no campo das responsabilidades, né? Porque é um fato bem recente da semana, antes de ontem, na última segunda-feira, dia 18, o ministro Pazuello disse, naquela entrevista coletiva, né, ele disse que ficou surpreso, palavras dele, ele ficou surpreso ao saber, no dia 8 de janeiro, antes da visita dele a Manaus, no dia 11, que poderia faltar oxigênio na capital do Amazonas.
E em entrevista à Globo News, também, aí, no domingo, na última segunda-feira, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta afirmou que o que houve foi uma pane seca, como um piloto de avião que se esquece de abastecer a aeronave de combustível. E, segundo Mandetta, já havia, em meados de dezembro, indicadores de que a demanda por oxigênio no Amazonas logo ultrapassaria a capacidade de produção da White Martins. Eu queria te perguntar o seguinte, o que é o monitoramento de vocês aí no jornal e nos vários veículos da rede indicava? Porque você até falou que vocês fizeram uma matéria dia 6 de janeiro, com dados que já indicavam uma tendência de falta de oxigênio e tudo, mas em meados ali de dezembro, pouco antes das festas, já era mesmo possível saber, ou pelo menos prever ali matematicamente, que a necessidade de consumo estava prestes a superar a produção? Houve, enfim, alerta sobre isso por parte da imprensa local e alguns órgãos? Nesse ponto, não. Nesse ponto, não. O que a gente já conseguia observar era o estágio anterior. A gente começava a ver as internações crescendo muito, né? Você começava a ver um crescimento cada vez maior de internações, e aí o que a gente se perguntava era como vão conseguir equipar esses leitos todos de material e de pessoal. Era a nossa dúvida principal. A gente tentava entender como que essa conta ia fechar, e a gente alguns veículos também ficaram muito em cima disso, da jornada dos médicos, né? Porque como são médicos, enfermeiros, farmacêuticos, toda essa equipe, né, que é muito maior do que a gente consegue enxergar. A gente tinha muito essa preocupação. Eu acho, e aí é uma coisa, de novo, que é até talvez uma autocrítica, eu acho que a gente vê o oxigênio como algo tão básico, tão primitivo, que, pelo menos na minha cabeça, aí eu posso falar isso de coração aberto, eu tenho certeza que eu sou uma das pessoas aqui da imprensa que mais tem acompanhado isso de perto. Não passou pela minha cabeça, e eu te falo que não passou pela cabeça de praticamente ninguém nesse ponto. Tanto que quando eu soube dessa história, né, essa história eu apurei junto com o Lucas, mas ela chegou primeiro a mim, já chegou assim, tipo, te prepara que vai acabar o oxigênio em Manaus. Eu falei, como? Eu falei, não acredito. Aí, quando a gente foi atrás e viu o que estava acontecendo, a gente, cara, peraí, sabe? Tipo, o negócio está muito grave. Porque a tendência, né, do que a gente está acostumado a ver de uma empresa fornecedora de qualquer material para o governo, não, eu vou resolver tudo aqui e tal. Naquele dia 6, a White Martins já tinha mandado 12 profissionais para Manaus, já estava removendo oxigênio de Belém para cá, já estava mudando todo o direcionamento de produção para dar conta disso, já começava a sinalizar, principalmente, aí porque foi por onde eu meio que comecei essa investigação, a sinalizar essa falta para os hospitais particulares, e tudo que acontecia aqui, o reflexo é muito, muito claro. Desde a primeira, o comportamento foi igual na primeira e na segunda onda. Começa a estourar no particular, depois vai estourar no público. E aí chegou num patamar agora de você estourou leito, você estourou oxigênio, você estourou UTI aérea, porque não tinha também. Se tiver dinheiro, se tiver 150 mil ali para pagar uma UTI aérea, legal, guarda, porque não tinha UTI aérea para o pessoal. Então, assim, estourou absolutamente tudo. Acho que houve talvez, e aí é uma coisa eu, Dante, jornalista, pensar que o oxigênio é algo primitivo, outra coisa é uma autoridade de saúde achar que, porque tem uma usina ali, ela vai dar conta, mas se a demanda está aumentando, né, se tivesse, pelo estágio que eles descobriram, eu acho que é muito claro que se eles tivessem acompanhado a coisa um pouquinho de perto, isso dava para ser evitado tranquilamente. Ô Dante, eu queria saber de você a questão da dimensão política nessa crise absurda sanitária de saúde no Amazonas, particularmente em Manaus. O que eu quero dizer com isso? O bolsonarismo parece que é um movimento político muito forte no Amazonas e principalmente na capital, em Manaus. Eu estou olhando aqui nos dados do TSE, em 2018 o Bolsonaro foi eleito com 2/3 dos votos em Manaus. Ele teve uma votação muito expressiva. E não é surpresa para ninguém que ele e seu grupo político pregam contra o distanciamento social, criticam o uso de máscaras, né? Até pouco tempo criticavam a vacina chinesa, né? Que agora que é a única que nós temos. O ex-ministro, por exemplo, Osmar Terra, chegou a apontar Manaus como exemplo de imunidade coletiva, imunidade de rebanho. Osmar Terra só deu palpite infeliz e errou todas, né? Mas ele é um dos aliados
do Bolsonaro e é uma da sustentação, entre aspas, científica da posição do Bolsonaro. Eu queria saber você o seguinte, essa crise em Manaus, essa desobediência sistemática às medidas de isolamento social, distanciamento, de uso de máscaras e higienização, você acha que pelo fato do bolsonarismo ter uma penetração muito forte no eleitorado aí manauara, você acha que isso pode ter contribuído para o aumento dessa crise? Eu acho que contribuiu sim, e principalmente na primeira parte. Assim, agora a gente não chegou a entrar muito nesse aspecto, porque, como eu estou te falando, a gente foi buscar essas coisas mais primitivas. Mas eu lembro de um levantamento, inclusive uma equipe de pesquisadores aqui do Amazonas, do Atlas ODS, o Atlas ODS Amazonas, eles são 2 pós-doutores ali da UFAM, Danilo Egli e professor Henrique Pereira. Eles chegaram a traçar paralelos de comportamento social de cidades que tinham tido maioria do Bolsonaro na eleição, cidades que tiveram uma quantidade maior de abstenção, cidades que tiveram voto em outros candidatos. Então, assim, cada cidade que adotava um tipo de comportamento político, que adotou um comportamento político em 2018, tinha um comportamento na pandemia diferente. É um estudo muito interessante. Assim, ele trazia relações objetivas, tipo, o isolamento social na cidade, um exemplo, de Beruri, é de 65%. A Beruri votou 20 e poucos por cento no Bolsonaro. Aqui teve 45% de abstenção. Então, aqui o isolamento social é diferente. Aqui foi 70 e pouco por cento Bolsonaro. Então, o isolamento social daquela cidade que eles faziam por referenciamento de celular, né? Faziam um raio de sinais celulares ali para detectar esse índice de isolamento social, era menor se a cidade tinha votado no Bolsonaro. Então, tinha esse tipo de comportamento. Ele foi, inclusive, algo de estudo aqui na época. Agora, claro que com esse cenário todo aqui, o impacto no bolsonarismo no Amazonas, ele está feito. Ele está feito, até porque o governador foi assumindo mais um lado. Ele nunca teve um discurso radical ao ponto do Bolsonaro, como houve outros governadores que adotaram. Ele sempre estava aqui pregando essa parte técnica, de fato, assim, é preciso ser justo, principalmente baseado pela FVS, que tem uma profissional muito, muito guerreira à frente, que é a doutora Rosemary Costa Pinto, que inclusive está afastada com o Covid nesse momento, é a responsável pela vigilância de saúde aqui do Amazonas. Mas o discurso técnico dele existe, mas o discurso político também, né? Então, meu pai costumava falar que uma pessoa não serve a 2 senhores, né? Então, tipo, alguma hora esse confronto ele vai trazer prejuízo para os 2 lados, né? E como não se viu uma atuação, você vê o governador do lado do ministro o tempo todo e você não vê resultado aqui na sua cidade, eu acho que esse impacto ele tá bem construído. Acho que certamente no ano que vem as urnas vão mostrar algum comportamento um pouco diferente. Não sei para que lado, né? Se é que existe um mais radical, mas que vai mudar. Dante, você acabou de mencionar isso um pouquinho. Eu queria te ouvir sobre o sentimento da população. Quero saber como é que está esse sentimento da população hoje do Amazonas, sobretudo em Manaus, com relação à classe política, principalmente a seus governantes, né? Em quem eles estão colocando mais a culpa, quem é que está sofrendo mais cobrança, maior pressão, principalmente a insatisfação popular está mais direcionada para quem? É para o presidente Bolsonaro, é para o governador Wilson Lima, né? É para o prefeito, enfim, o ministro. O que você pode nos dizer sobre isso? A gente está vendo assim a metralhadora está direcionada para tudo que é canto. Estão virando e quem pegar pegou, porque está muito. A gente está vendo esse problema de uma maneira muito, muito, muito cruel, assim, sabe? Tipo, a gente já viu aqui, né? A gente, claro, não necessariamente que eu tenha visto pessoalmente, mas a gente sabe o que aconteceu e tem imagens disso. De gente tentando respirar, não conseguindo, batendo na porta do hospital e está fechado, porque o hospital não tem condição de receber gente. A gente já viu gente sendo atendido no corredor do hospital várias vezes, a gente já viu doente do lado de saco com uma pessoa morta, né? Então, assim, nessa hora, quando você vê tudo isso acontecendo, e quando você vê todos eles aparentemente alinhados de alguma maneira, sem nenhum fazer uma oposição direta ao outro, não tem onde se apegar, né? Então, assim, o que eu vejo, a população do Amazonas, inclusive hoje, além da revolta política, ela tem uma outra característica que tem sido fundamental, que é a mobilização social. Assim.
as pessoas, cara, os amazonenses, assim, tipo, eles estão carregando esse estado nas costas, assim, sendo muito, muito, muito honesto, assim. O que o pessoal conseguiu, cara, de mobilização, e não é, vamos juntar dinheiro para fazer cesta básica, não. Teve gente aqui, uma pessoa comum aqui de Manaus, não é um milionário que resolveu tirar o dinheiro do bolso. Teve gente que se organizando na internet já conseguiu fretar helicóptero, fretar avião, fazer contato com o Whindersson, com o Felipe Neto, com não sei mais quem. Gente daqui, pessoas daqui, sabe? Que na mobilização social, mesmo usando a internet ao favor, conseguiram carregar esse estado nas costas, assim, evitaram muitas mortes. Não tem como dizer quantas, mas, assim, tipo, cota de oxímetro, cota para comprar ambu, para fazer ventilação manual, né? Você aperta e bota na boca ali da pessoa. Cota para encher cilindro de oxigênio. O Pix aqui no Amazonas, cara, tá uma coisa assim absurda, porque tá todo mundo, sabe? Eu acho que, inclusive, foi uma providência aí, sabe, Deus, de que força superior o Pix ter chegado agora, porque se não fosse por TED, tava todo mundo lascado, porque demora a chegar, não sei o quê. Porque a mobilização é muito intensa, cara. E aí eu te falo, né? Eu conheço pessoas que, assim, tipo, não tô falando de pessoas ricas, tá? Tô falando só de gente que conhece ali um grupinho que juntou 10 mil reais em 2 horas para ajudar alguém, para comprar encher o cilindro de oxigênio, porque não é só você ter o dinheiro, você tem que ir lá para a fila, ficar esperando. Muitas vezes você vai deixar o seu cilindro de oxigênio lá com o seu nome, esperar no outro dia 10, 12, 14 horas depois para buscar. Assim, é um tipo de situação que é inacreditável. Assim, se a pessoa não tivesse vendo aqui com os próprios olhos, eu moro aqui numa das principais vias, assim, tipo, que liga, por exemplo, a Zona Leste ao centro, que liga a Zona Leste à Zona Norte, assim, fica bem no meio. O que eu mais escuto aqui na minha janela é ambulância, cara. É ambulância toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Eu ia ficar lá na sala, porque tem um visual um pouco mais bonito e tal, né, para fazer o fundo. Mas o barulho da rua, e é toda hora ambulância. Teve um dia que eu cheguei na minha varanda, eu olhei do lado da via, tava uma ambulância, do outro um SOS funeral. É o que a gente está vendo aqui. É assustador, é muito feio. O Leonel já falou, a gente já teve algumas vezes aqui ao vivo ambulância, que eu moro perto da rua aqui, uma rua bem movimentada. O Leonel falou, quando o barulho de ambulância, quanto mais ambulância você está vendo, é um sinal de que a situação tá piorando, né? Tem uma ambulância na rua, e é exatamente isso. Tem uma outra aqui, não dá para vocês ouvirem, mas acabou de passar uma aqui. E ao mesmo tempo bonito, quer dizer, tem um lado bonito aí do ser humano, porque o pico, se é que a gente já atingiu esse pico, se é que a gente pode falar num pico da segunda onda, também acabou despertando essa onda de solidariedade entre os manauaras, os amazonenses, né? Imagino que poucas vezes deve se ter visto aí, e é curioso como o sofrimento e a perversidade de certas pessoas, principalmente as poderosas, as que detêm poder, caminham lado a lado, às vezes, com bons sentimentos, né? Acaba fomentando o que o ser humano tem de melhor nesses momentos. Acho que a revolta ela ensina, ela às vezes, se você souber canalizar, ela te faz fazer muita coisa boa, assim, sabe? Tem muita gente legal. Eu trabalho, inclusive, com várias pessoas que estão muito envolvidas, assim, e às vezes é até difícil você conseguir. Hoje, por exemplo, eu estava falando publiquei uma matéria meio urgente, assim, aqui, e aí falei com a minha responsável lá pelas redes sociais naquele horário. Falei, Maria, é urgente, embora. Aí ela demorou, Dante, desculpa, eu estava vendo um negócio de uma doação que a Bemol deu para não sei onde, porque ela está envolvida numa causa lá fora e, sabe, a gente tem que tentar entender essas coisas, assim, tipo, a gente está olhando para muitos lugares aqui, tipo, que assim, eram muitas vezes invisíveis a muitas pessoas. A gente tem um bairro indígena aqui em Manaus, que é o Parque das Tribos, que ele fica num lugar super distante, assim, tipo, coisa de 20 quilômetros do centro de Manaus, que pra gente, né, é muita coisa. Pra gente também. Aí, então, assim, ela tá todo mundo agora tá olhando para lá, porque lá é longe de qualquer o lugar mais perto que eles conseguiriam atendimento é, tipo, sei lá, 10, 12 quilômetros, só que a ambulância não vai lá. Só vai, geralmente, para quando a pessoa já está quase morrendo. Então, assim, muita gente está trabalhando lá. Estão montando um hospital ali de campanha improvisado ali nesse bairro indígena com recursos da população.
porque o olhar para o indígena, em Manaus, infelizmente, ele foi muitas vezes segregado. Assim, aí eu até faço aqui uma referência a um veículo que sempre olha e que sempre tratou essa causa de uma maneira muito responsável, que é o Amazônia Real, aqui, que é da Laís Farias, da Cátia Brasil, são duas jornalistas fantásticas, que sempre olharam muito para essa questão, mas sozinhas não iam conseguir fazer diferença, né? E hoje as pessoas estão olhando para isso. E foi muito simbólico que a primeira pessoa a ser vacinada no Amazonas foi uma técnica de enfermagem do Parque das Tribos, a Wanda Ortega, né? Alguém que trabalha na rede normal e depois vai para lá e fica cuidando do pessoal. E ela falou lá na hora, cara, olhem para a gente, ela olhou na cara do governador, a gente precisa da sua ajuda, como a gente já conversou, sabe? Então, assim, tipo, foi muito simbólico isso. E nesse ponto eu faço até um elogio, porque foi muito corajoso você botar uma ativista ali para ser a primeira, né? Porque você sabia que você ia ser cobrado, e essa cobrança ela jogou ali, agora cabe às outras pessoas que estão em volta, cabe à sociedade em geral fazer isso, né? Tá todo mundo ajudando, mas a gente precisa ver. Esse bairro é na região metropolitana aí, mais ou menos. E as tribos os indígenas fora da região metropolitana, que estão mais Amazonas adentro mesmo, existe esse controle? A gente consegue saber de contágio? Como é que está sendo isso? Como é que vocês estão acompanhando? Porque o Amazonas é um estado... Eu até roubei a pergunta do Leonel, foi mal, Leonel. Porque o Amazonas é um estado muito, muito grande, né, cara? Então é muito difícil de acompanhar isso tudo. É muito complicado. Fizemos a conta ontem. O Amazonas a gente fez a conta ontem. O Amazonas é 56 vezes maior do que o Espírito Santo. É vezes 56. Impressionante. E eu queria só complementar... Só para eu ter uma ideia. Aqui são 4 milhões. 4 milhões. Quantos municípios aí no Espírito Santo? 78 são 78. Aqui são 62. Qual é a população do estado? 4 milhões e pouquinho também. Então a gente tem uma população praticamente equivalente, empatada, mas o Amazonas tem uma área territorial 50 vezes maior. Pois é, mas aí você vê como espalha a população, né? O quanto dificulta esse... A gente tem a população concentrada em cidades, né? E ali com 50... Você até esqueci a porcentagem que o Leonel falou, com a mesma população, mais ou menos, um pouquinho mais, que eu vi aqui, é muito mais espalhada, o controle é muito mais difícil, né? Como é que está sendo esse controle, assim? E não Desculpa, tem... lembrando nas nossas aulas de geografia, é o que a gente chama de densidade demográfica, né? A densidade é bem menor. Muito baixa. Exatamente. O Amazonas é um mundo à parte, é um continente, né? O Dante, só complementar a pergunta do Rafael, parece que a crise começa a chegar em regiões mais distantes. Ontem, por exemplo, em Coari, né, no interior do estado, 7 pessoas morreram da mesma família. Na divisa, no Pará, na cidade de Faro, parece que foi o mesmo número de pessoas que morreu também. Vocês acham que essa crise vai se agravar também para o interior do Amazonas? E, mais ainda, isso pode espalhar pelo país? Ou a região norte, essa parte da região norte, tem características especiais que favorecem a propagação desse vírus, essa nova cepa aí, e isso não deve chegar em outras regiões? O que vocês acham disso aí? Eu tenho dois pontos aí a observar nessa questão. Um é que tá de fato... Opa, uma gata aqui entrou aqui, dá licença. Baixo. Um é que, de fato, no interior já está acontecendo. Eu não sei se está acontecendo no interior pelo mesmo motivo daqui, ou se é porque toda a produção de oxigênio está voltada para Manaus hoje. Está todo mundo olhando para Manaus. Tem relatos de prefeitos do interior dizendo que cilindros de oxigênio que iriam para o interior são requisitados administrativamente. Então, assim, eles falam disso abertamente. Então, é preciso tentar entender se o que está acontecendo no interior é fruto também dessa nova cepa ou se é da questão estrutural mesmo. Se for da nova cepa, aí eu me preocupo muito em relação aos outros estados do Brasil, assim. Porque se ele consegue chegar em Coari, que Coari é uma das principais cidades do interior do Amazonas, tá? É cidade riquíssima porque trabalha com gás natural, assim, tem uma estrutura muito, muito forte em comparação com outras cidades do interior, né? Então, se ela conseguiu chegar em Coari, que você daqui de Manaus só vai de barco ou de avião, por que ela não vai chegar em Belém, em São Paulo, né, no Rio, no Nordeste, onde o pessoal foi passar, né, as férias? Aqui em Itacoatiara está muito feio. Itacoatiara é uma cidade que você chega em 2h30 de carro, né? A gente tem 7 cidades aqui do Amazonas que você consegue... 6 cidades, desculpa, além de Manaus, saindo de Manaus, mais 6 cidades que você chega só de carro, né?
O resto, tudo, em algum momento você vai precisar de barco, né? Seja para atravessar uma balsa ou de avião. Então, assim, essas cidades que você chega de carro, em todas teve efeito, né? Em todas teve efeito. Assim, tipo, Manacapuru sofreu muito. Manacapuru é uma cidade a 2 horas daqui, mais ou menos, um pouquinho menos. Manacapuru sofreu bastante. Itacoatiara sofreu bastante também. Novo Airão começou a sofrer também, um pouco. Parintins sofreu, acho que é mais conhecida do interior, por conta do festival, né? Sofreu um pouco, mas lá, por incrível que pareça, a usina que o prefeito comprou na Alemanha chegou antes em Parintins do que as usinas que o governo federal mandou para Manaus, né? Chegou em Parintins, eles compraram na sexta, aliás, na quinta-feira à tarde passada. No sábado já estava chegando a usina lá no meu queridíssimo aeroporto de Belém, né? Então, lá a coisa tá. E eu acho, inclusive, que com essa usina que Parintins comprou agora, como você falou de Faro ali, né? Que é bem. Faro é bem próximo de Inhamundá, que é muito próximo de Parintins. Tem muito paciente de Inhamundá que vai ser atendido em Parintins. Tem muito paciente de Faro, que é no Pará, de Juruti, que é no Pará, de Santarém, que é no Pará, que acaba indo para Parintins, porque tem muita. É muito próximo ali, você chega muito rápido, né? Então, ontem eu até tentei falar com o prefeito de Parintins para saber se essa usina ia ajudar a dar um suporte para Faro e para esses municípios do Pará mais próximos ali, né? Mas eu não consegui falar com ele. Mas eu eu imagino que, como eu sei que ele também direcionou alguns cilindros dele, como ele estava com uma usina, não estava com uma situação tão pesada, eu sei que ele direcionou alguns cilindros para outros municípios, né? A gente vai apurando isso aqui, consegue descobrir. Então, eu imagino que ele vai fazer essa parte também ali com o Pará, porque você precisa brecar isso o quanto antes, cara, porque o poder do que a gente está vendo aqui é devastador, é muito pesado, não é exagero, não é nada, é muito feio. Hoje eu falei com um grande amigo meu, ele é diretor clínico de um dos principais hospitais particulares aqui de Manaus. Eu perguntei dele, e aí, como é que tá? Melhorou? E ele falou, não, ainda vai demorar, sabe? Assim, tipo, então... Ele é um cara otimista até, normalmente, é um cara muito técnico. E quando ele me fala que vai demorar, eu fico preocupado, de verdade. A situação aí chegou a tal ponto que está derrubando o otimismo dos mais otimistas, até dos mais otimistas. Dante, eu gostaria de lhe fazer uma última pergunta, minha pelo menos, né, antes da rodada final dos colegas, sobre o comportamento da população do Amazonas, especificamente de Manaus, como o comportamento social foi mudando ao longo da evolução da pandemia. Eu vou até juntar algumas perguntas aqui. A gente queria saber, por exemplo, especificamente sobre aquele período entre ondas, quando se chegou a falar em imunidade de rebanho. Algumas autoridades importantes, como o ex-ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, chegou a apontar Manaus como um exemplo, segundo ele, da confirmação da tese da imunidade de rebanho. E até houve estudos científicos e tal que também sinalizavam isso, né? Apontavam para a mesma tese. E aí eu quero saber, em primeiro lugar, se essa tese da imunidade de rebanho gerou um relaxamento por parte da população entre as duas ondas, naquele período, entre aspas, mais tranquilo, ali de julho a outubro, e depois, assim, agora mais no fim do ano. Você já falou que houve um relaxamento total aí, né, durante as festas de fim de ano e tudo, e para concluir agora com esse baque, né, esse choque de realidade e com o início da vacinação. O pessoal que estava relaxado passou realmente a se trancar nas próprias casas e praticar, de fato, o isolamento e distanciamento social? Então, vamos voltar. Por partes, né? Teve, de fato, nesse primeiro intervalo aí, muita gente pode nem ter acreditado de fato na imunidade de rebanho, mas a doença parecia mais distante, né? E se esse inimigo está te parecendo distante, você dá uma relaxada. Eu acho que assim, é muito difícil, tá? Claro, eu imagino que alguém tenha feito isso, mas assim, 95% das pessoas que eu conheço deram alguma relaxada em algum momento. Eu, um deles também, não posso dizer que não, tive meus momentos assim. Mas teve gente que relaxou assim demais também, sabe? Assim, tipo, tinha muita festa rolando, cara, muita festa rolando, assim, tipo, festas, sabe? Com muita gente. E isso chamou muita atenção, assim, das pessoas, né? Rolou
tendo até ali um conflitozinho social, ali vai, digamos assim. Em dezembro, com essa ideia, por mais que tivesse, né, os números crescendo ali desde outubro, as pessoas pararam de acompanhar todo dia como elas acompanhavam antes, né? Porque como ela já parecia mais distante, então ninguém enxergava essa curva crescendo, por mais que a gente falasse, que a gente ficasse... Eu lembro que acho que uma das primeiras manchetes que a gente deu aí de relação a internações crescendo ainda foi em setembro, sabe? Elas estavam começando a crescer ali, né? Mas as pessoas já não acompanhavam porque parece que não queriam mais ver aquilo. Criou-se sim uma realidade paralela em muita gente. E aí quando chegou dezembro, muita festa, muita confra, né? Aquelas coisas de fim de ano e tal. E quando foi agora, quando a coisa bateu mesmo, quando virou o ano, e eles viram a crise mesmo de falta, não vou nem dizer do decreto dia 4 de janeiro, né? Foi preciso ter a mudança da questão do oxigênio, ter a crise do oxigênio mesmo, porque o decreto por si só não estava resolvendo muita coisa ainda não. Mas quando teve a questão da crise do oxigênio, aí o pessoal parou. Aí eu te falo, muita gente que inclusive viveu nessa realidade paralela, que estava toda hora em festa e tudo mais, foram pessoas que parece que pegaram aquela energia e viraram para outro ponto, né? Muitas dessas pessoas estão ajudando demais nessa questão das doações, porque a gente viu, como eu estou te falando, a gente viu pessoas muito próximas morrerem, muito, muito, muito próximas, assim. Tipo, acho que todo mundo que eu conheço perdeu alguma pessoa muito próxima. Hoje morreu um primo da minha noiva, por exemplo. Morreu meu vizinho de manhã. Morreu semana passada o cara que jogava pôquer comigo. Morreu na outra semana um amigo meu da escola que era compositor do Garantido, um dos principais compositores do Garantido aqui no Amazonas. Então, assim, amigos meus, a minha mãe está internada, a minha tia está internada. Não sei. Você não passa por 3 pessoas hoje que você não conhece alguém que está doente, cara. Tá muito feio. Então, assim, como a doença está próxima, o comportamento ele se fechou. Assim, o pessoal está, de fato, agora. Só que eu esperava, por exemplo, como foi dia 14, né, o pico, eu esperava que agora a gente já estivesse começando a ver alguma coisa melhorando, né? Tipo, de quantidade de casos e de mortes. Mas não, continua num patamar elevadíssimo. Janeiro já é o mês, né? A gente está dia 20 hoje, né? Já é o mês com o maior número de sepultamentos em Manaus na história. E ainda faltam, né, quase 2 semanas aí para ele terminar. Então, assim, tá muito feio. Na história, na história. Desde a fundação da cidade. Desde a fundação da cidade. Já foram mais de 2.000. 2.200. Por ironia do destino, né? Foi uma coisa até curiosa. A Venezuela, apontada como um país do caos, né? Enviou para o Amazonas caminhões com oxigênio. Nós vimos as imagens da fronteira. Uma brigada de médicos também. Como é que a população recebeu essa ajuda venezuelana? Tinha muito preconceito, ou mudou a visão em relação à Venezuela? E o próprio governo do Estado, que também tem uma tendência bolsonarista, como é que recebeu essa ajuda? Houve alguma resistência do ponto de vista ideológico? Ou diante da situação de caos, de crise absurda, essa ajuda foi bem-vinda? Como foi essa reação aí? Eu vou lançar a mão de um outro ditado que eu achei bem didático para essas horas. É que o maior tempero é a fome, né? Acho que nessa hora, de onde viesse, ele estava agradecendo. E ele foi muito diplomático, ele foi muito, né, não me fugindo a palavra certinha, mas ele foi muito educado de agradecer e de dizer que era importante, porque ele não tinha como negar isso, não dá para você dizer não agora, sabe? Tipo, ele foi institucional. Isso. Assim. Ele foi bem... Não foi ingrato, né? Não, ele sabe que ele precisava daquilo e de onde viesse essa ajuda, ele certamente iria topar, né? Então, não vi muita resistência. Eu vi muito, tipo, agora... Exatamente esse tipo de comentário, né? Agora, eu vi hoje de manhã um vídeo de um rapaz aí, aparentemente, né, de direita, quando passou, filmou o caminhão passando e ficou xingando ali, sabe? Tipo, não tem menor lógica isso, não faz o menor sentido, sabe? Aquele oxigênio, ele vai salvar vidas. A gente, aqui no Amazonas, e principalmente em Roraima, sempre teve uma proximidade com a Venezuela, porque é perto aqui. Tipo, eu fui para a Venezuela quando eu tinha 12, 13 anos. Assim, tipo, então, você pega um carro aqui, tá em 11 horas, tu tá lá em Boa Vista, 10 horas tá em Boa Vista, e 2 horas depois tá em Santa Helena, que é um comérciozinho
né, tipo, bem popular de lá, e aí o pessoal vai para a Ilha de Margarita, que é uma ilha do Caribe, que é da Venezuela, assim, na minha infância, assim, tipo, era muito comum isso acontecer. Outra ambulância... Tô ouvindo a ambulância. Tô ouvindo. Essa O som do terror. bem alto. Né? E aí, era muito comum. Então, assim, não vi tanta resistência, não, mas vi muita cutucada, assim, tipo, muito, agora, né? Como teve cutucada com relação à doação de 50 mil doses de vacina do João Dória, né? Também na mesma linha. Assim, eu acho que inicialmente começou até a rolar no Twitter que seriam negadas, né, essas vacinas, que não teriam nada disso. Acho que pelos apoiadores do presidente. Mas logo o governador falou, não, vacina traz para cá, né? Aqui que eu... Não dá, precisa. Por conta do Plano Nacional de Vacinação ser muito... Isso é uma coisa que a gente só vai ver, talvez aqui, lá no Mato Grosso. Dele privilegiar os indígenas aldeados, né, de serem grupo 001, né? A maior parte das vacinas que a gente divide por 2, chegaram, 140 mil, né? Só São Gabriel da Cachoeira, que é o maior município indígena, a maior população indígena do Brasil, só lá são 27 mil doses, né? São Gabriel da Cachoeira, que tem 45 mil habitantes. Manaus, que tem 2 milhões de habitantes, são 40 mil doses. Né? Então, assim, é porque a gente vai ter uma fatia da população da própria área de saúde, que é a principal, junto com os indígenas, muito pequena ainda. A gente, inclusive, antes de eu entrar com vocês, a gente estava vendo porque o Instituto de Medicina Tropical, que comandou as principais investigações ali do alcance do coronavírus no começo, não está entre as unidades que vai ter esses profissionais vacinados. Né? Porque não dá para todo mundo. O que veio de vacina não dá para todo mundo. Eu estava procurando aqui no portal, tá, é metade dos grupos prioritários, né? O que chegou até agora, né? É o que dá para ser feito ali. Você está fazendo 100% dos indígenas que moram, né, em terra indígena, você está excluindo os de contexto urbano, por exemplo, os do Parque das Tribos, não estão inclusos nesse momento, porque eles vivem no contexto urbano. Né? Então, é 100% deles e aí mais 34% dos profissionais de saúde. Não dá para nem para o cheiro. Eu fiquei acompanhando aqui, porque fuçando o portal de vocês para ter conteúdo também para falar aqui. E só para a gente finalizar, Dante, semana passada a gente entrevistou a Etel Maciel, né, que é um epidemiologista que faz parte do Plano Nacional de Imunização, tudo. E ela já alertou, falava, gente, a situação de Manaus não é a situação do Amazonas, é a situação do Brasil. Vocês têm que ficar esperto, tem que ter cuidado. Não pode estar na rua, vai lotar o hospital, vai acontecer o mesmo lugar em diversos outros lugares. É um pouco essa impressão que vocês têm mesmo, não é uma particularidade, Manaus está lá no norte, o frete grátis para todo o Brasil, menos Manaus, que está acontecendo isso. Né? É a coisa que pode chegar realmente... Chegou no Pará, se eu não me engano, que também está perto aí, né? E que pode chegar... Tentar entender até onde vai isso daí, né? De que maneira isso vai se comportar. Porque se o que aconteceu no primeiro semestre ali do ano passado, que é até estranho, pelo menos para mim, falar ano passado ainda, porque parece que está tudo conectado, se aquilo já era estranho, o que está acontecendo agora é muito pior. É muito pior. É muito, 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 muito pior. Muito pior mesmo, assim, sabe? Porque depois que você passa por tudo aquilo, você acha que não vai ter nada pior. E aí vem, sabe? Então, assim, eu tenho uma preocupação muito grande disso chegar em outros estados. Porque hoje, assim, pensando bem objetivamente, assim, sabe? Hoje, do jeito que está aqui, algumas pessoas, por exemplo, o próprio governo está transferindo gente para Teresina, para Brasília, para Minas Gerais, para vários lugares onde estão abrindo espaço, estão levando gente. Né? Se isso começar a espalhar no Sudeste, no Nordeste, para onde que vão... Porque não dá para dizer que em algum lugar do Brasil a saúde é 100%, não é. Então, para onde vai ter esse desafogo aí, sabe? Não sei. Então, daqui a pouco que eu até falei para algumas pessoas que o que a gente estava vendo nesse começo de ano aqui em Manaus só não era igual ao que a gente viu no Equador, lá em março, abril, porque abriram muita vaga em hospital, abriram muito leito em hospital. Se tivessem aberto metade dos leitos que abriram, a gente ia estar vendo, sim, gente morrendo na rua. Porque as pessoas iam para o hospital para morrer escondida, porque não tinham o que fazer. Em muitos casos ainda não tem o que fazer. Né?
assim, a gente passa por uma sequência de como a gente normaliza as coisas. No começo, você tinha medo de pegar a doença. Aí depois você, beleza, se eu pegar, que eu pegue leve. Aí para muitos lugares do Brasil tá assim hoje, né? Se eu pegar, que eu pegue leve. Aí aqui em Manaus é o seguinte, se eu pegar e piorar um pouquinho, tomara que eu não precise de hospital. Se eu pegar e precisar de hospital, tomara que eu consiga vaga. Se eu precisar de UTI, sabe? Tipo, é uma sequência de se eu conseguir uma vaga, um leito para mim, que eu tenho oxigênio para que eu consiga receber oxigênio. E cada avanço... A gente teve colegas também, né, internados de A Gazeta, que o relato deles, tipo, no oxigênio, de não conseguir respirar mesmo com oxigênio, a necessidade daquilo, a dependência daquele oxigênio, e são pessoas que não foram entubadas, tá? O caso do Amarildo, por exemplo, que a pessoa que não foi entubada, o Amarildo ficou no oxigênio, mas ele não conseguia respirar, ele tirava aquilo, ele não falava 2 palavras, então é uma coisa que é muito necessária, né? A gente tem que ficar... Que infelizmente está acontecendo em Manaus, mas que não aconteça, obviamente, no resto do país, né? Não pode, cara, não pode. Tem uma coisa que eu acho que ela é muito sintomática, assim, porque geralmente a gente acaba olhando para as coisas de acordo com as figuras envolvidas, né? Vamos, sei lá, você está no Rio, em São Paulo, se o Faustão estiver internado, vai todo mundo olhar para o Faustão. Se o Gustavo Lima estiver internado, vai todo mundo olhar para o Gustavo Lima. Aqui a gente está com são três, não é uma não, são 3 das maiores vozes do Amazonas internadas há, sei lá, 15 dias. Quer dizer, 2, uma está em casa, está doente há 15 dias. E a gente às vezes a gente esquece de tentar saber como é que eles estão. Que um é o Davi Assayag, que é a principal voz da história do aqui no Amazonas. A outra é a Márcia Siqueira, que é uma cantora fenomenal. E o outro é o Zezinho Correia, que era do Carrapicho, lá atrás, aquele lá do Tic-Tac, que está internado, está entubado há coisa de 15 dias. Né? Então, e as pessoas não lembram, sabe? Assim, tipo, você tem uma das principais expoentes da arte na sua cidade, você, em tese, não está preocupado com ele, está preocupado se tu vai conseguir arrumar oxigênio para esse cara aqui, se tu vai conseguir levar oxigênio para aquele outro ali, se tu vai conseguir arrumar um BIPAP, um oxímetro, sabe? As necessidades são cada vez mais primitivas, mas é muito complicado de lidar com isso. Braz, Dante, bem rapidinho, também pedirei a você que seja breve na resposta, né, que nosso tempo já está bem estourado e eu me intrometi aqui para fazer, eu acho que para a gente amarrar mesmo, qual é a maior lição, aliás, primeiro, qual é o maior erro dessa história toda, qual é a maior lição que você acha que o resto do Brasil pode tirar e qual é o conselho, o principal conselho que você deixa para nós, enfim, para todos nós em todo o Brasil? O maior erro para mim é que gestão precisa ser levada a sério, né? Acho que gestão precisa de fato ser levada a sério, você olhar tudo que está em torno daquela estrutura pública ali para poder as coisas funcionarem minimamente, né? Não estou falando com excelência, estou falando minimamente, e eu vou juntar os dois com uma frase que eu, de vez em quando a gente usa aqui, para a gente é normal, mas todo mundo se assusta às vezes quando a gente fala: morto não vai para bar. Sabe? Tipo, então, sossega aí o facho um pouquinho, segura, espera, porque não adianta tu querer ir pro bar, querer ir pro shopping agora, querer ir pra festa. Morto tu não vai. Sabe? Não vai. Melhor esperar um pouquinho e ir quando der para ir. Obrigado. Gente, acho que obrigado aí que acompanhou. A gente teve os problemas na transmissão, mas o vídeo vai ficar disponível aqui também no Facebook depois, no YouTube de A Gazeta, vai virar o podcast lá, que você pode conferir nas plataformas digital de áudio, no Spotify, no Deezer, na sua favorita. E agradecer muito ao Dante pelo tempo que ele tirou aí da tarde, cara, para falar com a gente e para a gente entender que apesar que muita coisa que ele está falando parece tão distante, não é tão distante, a gente vê muita coisa aqui também. Na entrevista com a Thelma Marcel semana passada, ela falou que em janeiro aqui morreriam 1.000 pessoas e estamos seguindo para esse rumo, né? Então é muito complicado. Brigadaço, o Dante, mais uma vez. Quem quiser ficar por dentro de tudo que está acontecendo lá, entra no site de acritica.com, lá no portal que o Dante trabalha. Tem bastante informação. Eu dei a pesquisada aqui, tem bastante coisa, então dá para a gente ter uma noção bem diferente das peculiaridades do Amazonas, né? E as semelhanças também, que às vezes são muito mais presentes as semelhanças do que as peculiaridades que acha que aconteceu lá porque é diferente. Não, pode acontecer com a gente, pode acontecer em qualquer lugar. Obrigado, Vitor. Obrigado, Leonel. E principalmente, mais uma vez,
Obrigado, Dante, pelo tempo aí, cara, e a gente se esbarra por aí. Obrigado a todos aí, que numa próxima encontro seja para falar de coisas um pouco melhores. Por favor. Valeu, gente. Valeu. Vamos fechar aqui a live, hein?